as empresas estão sendo canceladas nas redes sociais. Perfeito. Né? E normalmente a alta gestão, os conselhos empresariais, eles não têm respostas para isso. Então, esses dois modelos, eles têm uma diferença nobre, tá? Uma diferença nobre, que é o jeito de cortar o bolo. Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Mequiles, esse é o Doutor Startup Cast, o podcast onde a gente fala tudo sobre inovação, empreendedorismo digital, o mundo das startups e, claro, também sobre governança jovial. Estamos aqui com o grande Anderson Godes. Obrigado, Anderson. Obrigado, Estamos querido. aqui em Goiânia, consegui aqui uma brecha na sua agenda para a gente marcar. Muito obrigado por estar aqui, cara. Que isso, cara. Faça seu personal pitch, se apresente aí para a nossa audiência. Personal pitch, eu vi essa aí que rola aqui no Doutor Startup Cast. Bom, gente, muito obrigado, Saulo, assim, pela oportunidade, né? O tema da governança é um tema que a gente precisa estar falando, porque afinal de contas ele muitas vezes é estigmatizado, né? Sim. Só para grandes empresas e tal. E na verdade a gente é uns malucos aí de camisa de banda de rock, de startup que prega, né? Você é baterista, né? Sou também. Prega velocidade e algum controle. A gente vai falar um pouquinho disso. Então, meu nome é Anderson Godes, eu sou autor de um livro chamado Governança e Nova Economia, que é um livro half month. Sabe o que é half month? Não. Meia boca. Boa. É um livro que eu sempre brinco assim, Saulo, que livros são como filhos, né? Você fica super orgulhoso de ter feito, mas ele tem um monte de defeitos. Sim. Livros e filhos. Sei bem. É verdade. E eu acho que ele teve uma coisa legal em 2018, que ele apontou assim, levantou uma bandeira, dizendo, olha, inovação é legal, mas a gente precisa estudar, dialogar, né, analisar isso sob o prisma da alta gestão, dos conselhos empresariais e das práticas de governança. E aí, como ele tinha as limitações, né, o livro tinha algumas limitações, a gente começou a fazer isso num espírito de debate, de construção, com pessoas. Eu era conselheiro de uma companhia que patrocinava, apoiava o Cubo, né, lá em São Paulo. E aí lá até os meninos do Cubo, lá, aquele do Pripas, né, mandar um abraço aí, o Reinaldo também, hoje presidente da HSM. Eles, me deram uma super força, assim, porra, ninguém tá falando disso aí, claro, faz teus eventos aqui, tá? Daí começou, né, inauguramos lá meetups, encontros, e aí ao final, isso já vai fazer 4 anos da publicação do livro, foi em 2018, muito antes da pandemia. E aí ali a gente começou esses meetups, esses encontros, e a gente viu o tamanho que era a discussão, né? Quando eu brinco assim, se você perguntar que é governança para um advogado como você, né? O advogado, com perdão da brincadeira, vai dizer assim, compliance. Né? Se você perguntar o que é governança para sei lá, um contador, né? Ele vai falar accountability, prestação de contas, né? Se você perguntar o que é governança para um empreendedor tipo eu, vai dizer normalmente o seguinte, cara, dá para falar disso depois, porque eu estou tentando vender. Estou com tanta coisa aqui na minha mesa, essa aí é o número 72 da minha lista. Justamente. E aí a gente começou a perceber o quanto nós tínhamos, né, de discutir, né? E começamos, era um livro, virou uma comunidade. Essa comunidade hoje tem espantosamente a GoNew, né? GoNew.co, entra lá, daqui a pouco a gente vai dar um presente aí, não vai? Tem presente, quem ficar ligado aí, já a gente fala o presente. Não vamos esperar até o final não, mas daqui a pouco a gente vai... Tem que ter um contexto para vocês entenderem o que é o presente, mas é muito bom o presente da GoNew. É isso aí. Então lá a GoNew ela se forma enquanto comunidade, então era um livro, virou uma comunidade, e a partir da comunidade a gente começou a criar alguns programas, virou uma edtech. Então, hoje, a gente tem uma esteira de programas dessa governança mais jovial, como você bem falou aqui no começo, né? Sempre com muito respeito, né, às escolas mais clássicas de governança, né? Eu sempre enalteço isso. Você tem hoje no país o IBGC, tem a Fundação Dom Cabral, né? Que são baita escolas, traz um legado incrível para a governança, para a sociedade empresarial brasileira, então não se discute isso. E a gente, na verdade, há 4 anos, levanta uma bandeira um pouco mais jovial desse assunto, porque eu acho importante que outras bandeiras sejam levantadas, né? No final do dia, esse estigma que existe com o tema,
ele não tem sentido. A governança sempre foi sob medida às empresas, né? Seja elas quais forem. Mas é claro que essas escolas, no seu maior empenho, elas têm um desafio muito grande daquela governança mais peso pesado, né? Quer dizer, como é as regras da empresa de capital aberto e tal, isso acaba polarizando. Nós, como startup, nos propusemos a dizer assim, peraí, fora essa governança mais peso pesado... Que é necessária, que está lá, que tem seu espaço... e que é super importante, essas escolas fazem muito bem. Quais são outros artefatos que eu posso desenvolver? A gente pode falar um pouquinho aqui desses layers que a gente vem desenvolvendo coletivamente, né? Quais são as arestas dessa temática para que a gente possa ajudar esse processo e ajudar, seja startups, pequenas, médias empresas, né? Até mesmo empresas maiores, mas de capital fechado, que precisam de algum controle e, por vezes, não precisam de uma governança mais pesada. Essa é uma dos layers, uma das dimensões desse assunto. Não para por aí. A gente, por exemplo, discute coisas mais joviais também, no sentido de, exemplo, as empresas estão sendo canceladas nas redes sociais. Perfeito. Né? E, normalmente, a alta gestão, os conselhos empresariais, eles não têm respostas para isso. Então, é muito novo. Muito novo. Se você for perguntar na academia, né, também ainda, né, carece de um pouco de achados aí, de pesquisas mais elaboradas. Então, a GONIL pega esse conjunto, vamos dizer assim, esse ato aí, e começa a ir para dentro de ajudar empresas reais. Hoje, 250 empresas no Brasil já receberam conselheiros certificados pela GONIL. Caramba, então, muita coisa. Em 4 anos é muita coisa. É muita coisa. E, na verdade, a EdTech mesmo, os programas, começaram só 3. Em julho, para ser mais exato, 13 e pouquinho, em junho de 2019, a gente forma a primeira turma de Master em governança. Nós já estamos agora abrindo aqui em Goiânia, né? Amanhã a gente abre a 18ª turma. Caramba! Então, realmente foi assim, muito intenso. Acho que a pandemia também ajudou. A gente, de uma certa forma, já nasceu digital, já tinha plataforma de comunidade, já tinha transmissão. Os primeiros programas em 2018, lá no Cubo, né, já eram transmitidos e vendidos ao vivo. Antes da pandemia. Via streaming, entendeu? A pessoa ia para o Cubo se ela quisesse, senão ela assistia online de casa. Então, que hoje você está fazendo isso em várias cidades do Brasil. Eu achei uma maluquice. No bom sentido. Você faz uma turma em cada cidade do Brasil transmitindo ao vivo. Então, presencial e híbrido, mas ao vivo. O que me deixou impressionado foi o ao vivo. Sim. É verdade, assim, é uma turma só em várias localidades. Uma aula, eu quis dizer. Né? Isso, falei uma interação em cada cidade. Eu brinco o seguinte, né, Saulo? Só o híbrido é para os fracos, né? Híbrido e itinerante. Híbrido itinerante ao vivo é um desafio. A gente tem aprendido muito, né? Mas eu acredito que a educação ela também precisa ter um chacoalhão, assim, né? Acho que todos nós passamos por isso. Então, hoje, por exemplo, a forma como a gente faz é uma forma assim peer-to-peer, assim mesmo, né? Pares com pares, bem né? colaborativo. Não é nem sala invertida, é uma sala zoada. Né? No seguinte sentido, no sentido de que todo mundo tem uma contribuição, né? E quando você fala da alta gestão dos conselhos empresariais, ontem, por exemplo, teve uma pessoa que quer se inscrever no nosso programa. Pô, eu converso o máximo que eu posso com todo mundo, Sim. eu, minha sócia, a Dani, ou as pessoas do time de liderança da GONIL. E essa conversa que a gente faz, nossa, a gente aprende demais, porque cada um que chega é uma história, né? Ontem, por exemplo, conversava com uma presidente bem jovem, ela tem uns 30 e poucos anos. Ela fez a sucessão, era uma empresa familiar, uma empresa já digital, mas familiar. Ela sucedeu o pai, ainda em vida. E aí foi tendo desafios, né, de uma empresa familiar, mas ao mesmo tempo uma empresa digital que precisava crescer mais rapidamente. Falei, olha, sensacional se você puder vir participar com a gente do programa, mas vírgula, né? Pô, já vamos começar a discutir aí como é que a gente consegue discutir essa sucessão numa empresa digital, né? Que é um case que vai trazer para dentro e vai ter um aprendizado vai absurdo. Ter um aprendizado. Então as coisas estão acontecendo, né? Quem de nós, né, Saulo, tem assim 5, 10 anos de experiência em tomar decisões digitais de alto nível? Não tem.
Cara, ninguém tem. Não tem. Então nós estamos todos aprendendo. No Brasil, especialmente, é tudo muito mais recente, né? Eu acompanho o teu trabalho também, fantástico, né? Quer dizer, você vem também, né? No levantando uma bandeira também É. aqui no Centro-Oeste, tentando ir para o Brasil inteiro, explicar esse universo das startups, da inovação, do empreendedorismo digital. Por isso que eu queria muito conversar com você, que essa é uma peça desse quebra-cabeça, né? Sem dúvida. A peça da governança. Antes de entrar nos programas Claro. e a gente falar sobre o nosso presente, né? Eu não sei se eu te mandei o pitch pessoal mesmo, né? Não, É isso mesmo? o que você achar que é relevante. Eu brinco assim, se você quiser falar do seu cachorro, que torce pro Botafogo, sei lá, você é de Curitiba, né? Sei lá, você Atlético torce Paranaense. pro Atlético Paranaense, que eu já não gosto muito porque eu sou flamenguista. O Atlético Paranaense é uma pedra no nosso sapato, né? É verdade. Vamos cancelar isso aqui. O personal pitch é do jeito que você quiser falar. Sim. Mas antes de a gente falar do nosso presente, eu queria te dizer que eu adoro o lance do Speed and Sum Control. Legal. Queria que você explicasse um pouco a ideia por trás. É óbvio que eu imagino o que é, né? Mas explica pra gente, por que é Speed and Sum Control? Legal. Pô, isso aconteceu assim, cara, aos 48 do segundo tempo, né? Quando a gente foi fazer a primeira turma do Master. E assim, foi um sucesso, assim, 15 dias, lotou a turma, 45 pessoas, né? Uma coisa assim que a gente nem tinha estrutura para isso e tal, né? E aí, uma das ideias foi assim, umas 2 semanas antes, foi assim, puxa, tinha que ter uma camiseta, né? Tem um livro muito legal, você vai me pedir um livro, mas eu vou falar depois, ou posso falar agora? Pode falar agora, não vou perder o contexto sempre... não, depois você fala outro então. Isso. Sempre você pede esse livro, e o livro que eu indico para todo mundo é o livro O Novo Poder. Né? Um livro bem legal, uma capa laranjinha. Acho que fisicamente ele está meio sold out, mas digital consegue encontrar. The Things in Hands. Né? E ele fala justamente desse poder que emana das hiperconectividades, né? E dessa coisa de disseminar ideias digitalmente, assim. Isso até foi muito importante para o desenvolvimento do que nós fizemos. O livro foi uma inspiração também, porque ele prega algumas coisas. Por exemplo, ele prega que as ideias para se espalharem, elas têm que ter um acrônimo que é o ACE, né? A de ser acessível às pessoas, né? Ela tem que ter uma coisa assim que seja acessível a qualquer um. O maior exemplo que o livro traz, por exemplo, é aquela questão do desafio do balde de gelo, né? Ou Black Lives Matter também, esses movimentos e tal, a despeito de questões ideológicas, né? Quando você olha do ponto de vista da floresta, você vê que eles se constituem, né? São organizações que se constituem de uma maneira diferente, de uma governança, né? Como é que é uma governança dessa? Aliás, eu tenho uns causos para contar sobre isso, porque a gente apanhou pra caramba, volto lá depois. Mas ainda falando sobre o livro, super recomendo, porque ele prega o ACE. Né? Então, toda a ideia para se espalhar profundamente, ela tem que ser acionável a qualquer um, de qualquer classe, cor, né? De qualquer forma. Ela tem que ser conectada, né? Então tem que ter uma hashtag, uma coisa, daí que surge o Speed and Sum Control. Hoje é uma hashtag, né? E ela tem que... E o mais legal que eu acho é o E. Ela tem que ser extensível. O que é o extensível? O exemplo que o livro traz é o desafio do balde de gelo. Né? Então, assim, as pessoas que começaram a fazer aquele desafio e tal, elas sempre colocavam, acrescentavam àquele movimento que elas faziam alguma coisa pessoal. Então, assim, a pessoa que era patrocinada, a modelo que era patrocinada para um biquíni, era em prol de uma causa, mas ela dava destaque para aquele biquíni porque ela estava fazendo e tal, a etiqueta e tal. O cara que tinha uma homenagem à filha, por exemplo, ele tinha uma tatuagem da filha e destacava e na hora que ele fazia o movimento ele destacava. E aí é muito legal isso, porque se cada um de nós, né, fomos colocando, acrescentando a algo, né, a um guarda-chuva, a sua especificidade, a sua extensão, na verdade você está tornando aquilo maior, aquilo mais amplo. E aí é que começou essa história da camiseta e tal, foi lá no Cuba, a gente tirou uma foto emblemática lá dessa primeira turma, e aí hoje eu recebo, assim, eu dou palestras e tal, né, em eventos e coisas, e a gente até distribui, assim, algumas camisetas,
E eu recebo não só dos alunos, das pessoas que a gente nem chama de aluno, né? São pessoas seniors, aluminais da GoNew, masters. Eu recebo tanto fotos deles, assim, em situações do cotidiano, assim, né? Como eu recebo também de pessoas que são da comunidade em geral, que curtem essa ideia, que, pô, isso faz muito sentido, né? Então, explicando tecnicamente, assim, a gente hoje tem na governança um estigma, como eu falava no início, de que é de muito controle, né? E controle demais, a inovação desconfia. Né? Ela não se estabelece. É a brincadeira que você fez. O empreendedor fala assim, não, eu tenho que vender, eu tenho que criar, tenho que inovar, tenho que isso, tenho que aquilo, não vem me controlar não. É isso mesmo. E aí a gente começou, Saulo, a dizer assim, pô, então não é por aqui, né? Quer dizer, como é que a gente então coloca? O meu livro faz isso, né? O livro é fruto de um mestrado que eu fiz, e a pesquisa foi, como é que eu pego os 58 fundamentos do IBGC, por exemplo, e coloco em perspectiva a pequenas, médias empresas, a startups que mais rapidamente vão crescendo e vão precisando, tendo nacos dessa carne de governança, né, que não pode ser muito. Né? Eu até citei essa passagem no livro, digo assim, a governança é mais ou menos como se fosse um leão faminto do outro lado da sala, né? A startup, né? E você está com a carne toda aqui, né? Estamos só nós. Você tem que dar um naco pro leão, né? Mas não pode dar a carne toda, senão ele vai comer tudo e vai te comer. Então, assim, você dá, ele mastiga, vai indo, dá mais um pouco, né, e tal. Mas o que a gente vê também é que não pode ter nada de controle, né? Então, assim, muitos empreendedores, esses empresários também, né, de pequenas, médias empresas, a gente talvez tenha hoje uma não formação, 2 não formações do empreendedor. Talvez você concorde. Uma é números, né? Pô, eu sou formado em administração, cara. Eu fui aprender a ler balanço, ler mesmo, de né? verdade. Tomar decisões com base em balanço quando eu já tinha minha empresa. Na verdade, as empresas brasileiras têm um balanço fictício, né? Só pro forma. As pequenas e médias, dificilmente você pega um balanço que reflete a realidade. É verdade. E aí, Saulo, então essa é uma deficiência. A gente não ataca diretamente, né? Seria mais uma pegada financeira e tal. Mas tem uma segunda não formação que eu acho do empreendedor brasileiro, que está ligado intimamente às questões, às matizes todas de governança, a compliance, a ética, a controle, a leis, regulações. E quando você pega esse conjunto de coisas, compliance, leis, regulação, ética, né, ambiental, social também, né, dentro desse burburinho que existe aí em torno do ESG, quando você pega tudo isso e mistura com avanços, inovações, progressos muito rápidos, isso se repele, né? Então, assim, não tem controle e velocidade, né? Como é que é essa coisa? Então, justa. A gente não tem todas as respostas na GoNew, mas eu acho que a gente criou um ambiente muito legal, uma comunidade muito legal, onde é ótimo se fazer perguntas com gente sênior para tentar endereçar. Essa analogia do naco da carne para o leão me lembrou muito a jornada da startup. Porque o founder ele começa lá com a ideia, sozinho, sem nada, e ele quer speed mesmo, inovação, e vai, e tá certo, e tem que ser assim mesmo. E ele vai, e de repente ele recebe um cheque de 100, 500, 1 milhão de reais, que é um Pix, cai da noite para o dia. Sim. Da noite para o dia ele precisa ter governança, porque alguém vai estar cobrando. Ele já devia estar tendo antes? Sim, mas provavelmente ele não teve. Só que agora vai ter alguém cobrando, alguém que botou grana para ele, né? Sim. E aí meio que tem que virar uma chave da noite para o dia. A gente sabe que você não faz governança da noite para o dia, né? É verdade. Então eu gostei muito da tua analogia porque é isso. A startup vai crescendo aos poucos e o ideal, me corrija se eu estiver errado, o ideal seria que ela também, que a governança dela fosse crescendo aos poucos. É isso? É isso. Tem dois... Estamos falando de startup aqui, mas empresas, pequenas e médias empresas. Também muito, né? Mas tecnicamente, tem 2 modelos hoje no Brasil, tá? Que respondem metodologicamente a essa equação, né? E esse é só um dos desafios da governança. Esses 2 modelos, um está no meu livro, né? E outro eu tenho a honra também de ser um dos colaboradores, co-criadores, que é do IBGC. O IBGC lançou um caderno de governança para startups e scale-ups do IBGC. Sim. Eu participei dessa comissão, né? Fiquei muito honrado. A gente colaborou, inclusive, como comunidade.
nós, né? Ali, nós mandamos 32 recomendações para aquele caderno. Por quê? Ele foi publicado em 2019 e o meu livro foi escrito em 2017. Certo. Então, como a gente estava já em comunidade, né, desafiando o meu livro com as limitações que ele tinha, a gente começou a aprender muito com isso. E quando nasce essa coisa do IBGC ali, né, 1 ano e pouco, 2 anos depois, a gente falou assim, nossa, vamos ajudar. O nosso espírito é muito aberto, é plural. Assim. Então, a gente fala de todas as correntes, né, de todas as escolas dentro da comunidade e de todos os frames, tá? E, especialmente neste caso da governança de uma empresa jovial, per si, assim, né? Que é a primeiro dos layers que a gente tem que analisar esse assunto de governança, esses dois modelos, eles têm uma diferença nobre, tá? Uma diferença nobre, que é o jeito de cortar o bolo das práticas, né? Então, você tem lá o conjunto de boas práticas, né? Como é que uma empresa olha para isso e diz assim, puxa, eu vou usar o que desse conjunto todo se eu sou uma fintech e eu estou nesse estágio, recebi esse tipo de investimento, né, no exemplo que você deu. O que eu tenho que responder para o Banco Central, CVM... E aí, se você for ver, uma fintech é diferente do marketplace do ponto de vista de governança. Totalmente. Né? Você tem níveis diferentes. Então, mesmo em empresas joviais, mesmo que estejam no mesmo estágio, elas terão diferenças. Então, perfeito. Nisso, a gente costuma dizer lá na GoNew, nada é tão novo, nada é tão velho. A governança sempre foi assim. O ponto é que agora você tem mais ingredientes para poder entender exatamente como endereça, como cria essa governança. Você tem mais coisas nessa panela aí para endereçar. O modelo do meu livro, ele usa um acrônimo chamado BIS, que é, na verdade, os estágios de alavancagem das startups, né? Que é Bootstrap, né? B de Bootstrap, I de investimento Seed, né? Anjo. Daí o S é Seed e o último S ponto é o Series A, B, C, D em diante. Então, o método BIS é o método... Cada estágio tem E é simples de entender. Pô, eu estou fazendo bootstrapping. Cara, muito pouco você precisa. A gente tem práticas para isso também, para alinhar sócios, assim, que é muito legal. Dá uma olhadinha lá, www.gonew.co de community. Vamos falar do presente, então? Vamos Conta aí o que você trouxe de presente para a gente. Olha, o Saulo me pediu aqui, né, em função até da audiência, muito legal. A gente está inaugurando amanhã aqui em Goiânia a 18ª turma desse Master em Governança, né? E aí já está lotado, né? Então, assim, não daria para a gente fazer alguma coisa para essa turma, mas o Saulo pediu tal. Eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, especificamente para a galera que estiver assistindo aí, né? 19ª turma, que será a próxima, tá? Comecinho de 2023. Posso dar o spoiler aqui? Vamos dar o spoiler. Vamos dar o presente spoiler. Com spoiler. O Saulo vai dar também uma aula para a gente lá e uma a gente faz itinerante, né? Ele comentou no começo ali. A gente faz itinerante. Então, nós vamos fazer o seguinte, uma das edições será em Brasília. Opa! Né? Uma das nossas aulas aí vai ser em Brasília, vamos levar para lá essa estrutura toda. A gente faz normalmente em 7 lugares, então está muito legal. Por exemplo, essa 18ª turma, a edição em São Paulo está sendo dentro do mercado Bitcoin. Isso é sensacional. Pô, sensacional. A gente já foi dentro do iFood em turmas anteriores e tal. Mas é para o Brasil inteiro, né? Que Brasil inteiro. E aí você escolhe. Algumas pessoas estão indo de um lugar para outro, né? Então o pessoal vai para São Paulo. Eu vim para Goiânia. Você veio para Goiânia. Vai estar aqui com a gente amanhã dando um talk também. Então, assim, 10%, né, para a galera que estiver assistindo aqui, tá? Para participar da 19ª turma com o cupom Doutor Startup. Doutor Startup. Cupom Doutor Startup lá no gonew.co. Entra lá, Master em Governança. É o nosso programa, assim, carro-chefe, ele é o primeiro da trilha que nós desenvolvemos. Depois você pode fazer certificações para conselheiro social, certificação para conselheiro ambiental, certificação para conselheiro de inovação, que, by the way, é um modelo único, tá? Todo mundo que faz a certificação sai conselheiro de uma empresa. A gente tem hoje mais de 250 empresas no Brasil que receberam esses conselheiros certificados, como eu comentei no início. Essas trilhas você recomenda para quem? Para advogado, para conselheiro, para founder, para investidor, para conselheiro de empresas tradicionais que querem entrar nesse mundo? Boa pergunta, cara. O pessoal sempre pergunta assim, né? Primeiro, a gente
é mais maluquinho, né? Então, vale para todo mundo essa coisa. E normalmente tem dois perfis, assim, duas personas que procuram a GoNew hoje, né? Tentando simplificar, né? Dos vários perfis que você falou. Tem um pessoal que já entende o que é governança, né? Já joga esse jogo, é presidente de empresa, é conselheiro já de grandes companhias, tal, ou até mesmo investidor, conselheiro de startup, tal, sabe o que é esse jogo. E ele vem justamente pelo sum control, né? Ele vem dizendo assim, peraí, eu já sei o que é governança, mas aqueles malucos lá estão falando uma coisa diferente, deixa eu ouvir. Estão criando práticas um pouquinho diferentes. Beleza. E esse pessoal é muito bem-vindo. Eu acho que eles ajudam demais. Assim. A gente teve até ex-presidente da CVM já participando com a gente. Que legal. Né? E as pessoas que lideraram, inclusive, o próprio IBGC. Né? Muito nos honra isso. Pessoas com as quais eu tive aula. Eu fiz o IBGC anos atrás, eu fiz a Fundação Dom Cabral. Né? Então, eu lembro, a professora Elismar, querida, da Fundação Dom Cabral, né? Me liga um dia, fala assim, um abração para ela, aí, vou mandar depois. Ela me liga um dia, antes, pô, a gente queria fazer o seu programa lá, tal, você se importa? Eu falei, nossa, que honra, né? Tive aula com ela. Como me importo, né? Vai ser um prazer. Fantástica, né? Então, a gente é muito aberto, assim, nesse sentido. E esse pessoal ajuda muito essa discussão. Porque eles estão buscando ressignificar o que já sabem. Isso é muito legal, né? Nada é tão novo, nada é tão velho. E a GoNew acho que cresceu bastante. Hoje já são 1.200 pessoas, Saulo, de alta gestão no Brasil que fizeram os programas da GoNew. A gente, inclusive, recebeu um investimento no ano passado, da HSM, da Bossa Nova e tal, né? E esse outro lado de pessoas, são pessoas assim como você, como eu, pessoas que talvez estejam nos assistindo, que são já inovadores, que têm a sua empresa, que né, já sabem o que é inovação, mas das duas uma, ou estão querendo se posicionar como conselheiros com esse chapéu, né, da pessoa que pode tomar melhores decisões digitais na alta gestão dos conselhos empresariais, acho que é o primeiro ponto, ou essa pessoa está tendo problema de gente grande, né? Está crescendo a empresa, scale up e tal. Com as dores do crescimento. Dores do crescimento. Ele começa a dizer assim, puta, tal da governança, acho que chegou a hora, eu preciso ter. Aí, de novo, com muito respeito às instituições mais clássicas, ele olha para as instituições e diz assim, pô, mas eu precisava de uma coisa mais... Não é bem bem isso aqui, né? Porque a governança da Petrobras e da Vale, poxa, não é bem por aqui. Como é que eu construo? E aí a gente hoje talvez seja a opção número 1 aí, com o perdão da altivez, assim. Muitas pessoas mas eu acho dessas jovens eu acho que tem que... Eu demorei para reconhecer algumas coisas e hoje eu reconheci que assim, você reconhecer quem você é não é arrogância. É reconhecer quem você é. E de fato, eu aqui de fora... A GoNew é uma referência nesse tipo de governança mais jovial. Mais maluquinha. Mais maluquinha. Obrigado. A GoNew é assim, acho que a gente tem que reconhecer isso. E você, cara, você diz que o seu livro ele é meia boca, mas ele chamou a atenção do Ricardo Amorim. Como é que é essa história aí? É verdade, muita honra. Assim. A gente se conheceu, bom, ele era o grande nome da noite, assim, ia fazer uma palestra, né? E eu estava por ali e tal. E aí... Pô, fui lá, tive a oportunidade, entreguei um livro para ele. E aí ele, assim, muito gentil, ele não só leu o livro, né, deu feedbacks, assim, tal, e genuinamente, assim, postou nas redes dele. Então, a nossa comunidade hoje, ela tem 25 mil pessoas, né, espantosamente, né, dentro de uma plataforma. Muita coisa. Muito deve-se a ele e foi orgânico, assim. A gente costuma contar até essa história dentro dos programas. Ele hoje... ministra algumas aulas para a gente, né? No programa de certificação para inovação, com muita honra. Né? É um programa que foi criado, né? Em conjunto, né? Eu, ele, o Marco Poli também, um cara fantástico. Né? Deve trazer aqui, viu? Opa, o Poli vamos trazer. Grande cara, um dos caras mais inteligentes aí do ecossistema de inovação brasileiro, um cara que foi muito atuante no marco legal de startups. Já está nessa há muito tempo também, Já está nessa há muito tempo e tal. Usa ali uma gravata borboleta, mas assim... Né, Você falou que gostava de uns maluquinhos, né? A gente tem essa brincadeira, né? Que o uniforme ali não tá ornando, como não diz tá no interior. Ornando, boa. Mas enfim, um grande cara. E a gente então cria, eu, o Ricardo e o Poli, o que hoje talvez seja assim um celeiro, um novo celeiro de conselheiros certificados no Brasil, né? Em inovação, mais joviais e tal. Já está na 10ª edição, né? Acabou de começar. Vamos aproveitar para falar do teu time, né? Porque você, Ricardo Amorim,
o Kepler, o Poli, o Schutz. Tem uma turma muito boa, né? Tem um tal de Saulo também que está chegando. Vamos lá. Veja, Saulo, eu me sinto privilegiado. Assim. Acho que eu vou escrever um novo livro, que é o que eu aprendo com o curso que eu mesmo criei. Boa. É que nem eu, o que eu aprendo com o Dr. Startup Cash, porque isso aqui é aprendizado, né? É demais. Cara, a gente, assim, quando a gente lança o Master em Governança e começa a montar, que legal, foi muito genuíno, assim, né? Eu não dava aula, entendeu? Eu não achava nem que eu tinha essa condição, assim. Eu fiquei 2 anos no mestrado estudando o livro e tal. A Gonil não é a minha primeira empresa, eu já criei uma startup antes e vendi, fiquei 5 anos, né? Quando nem tinha esse nome chique e bonito, 2010, né? E eu vendi, saí dela em 2015, tá? Ela ainda existe hoje e tal. Mas aí eu me capitalizei um pouquinho, assim, né? Mas para um garoto pobre, pela primeira vez assim, tive a altivez de dizer, peraí, o que eu vou fazer da vida, né? E aí criei um fundo, né? Hoje eu tenho um fundo também, assim, com alguns investimentos, não é muito, né? Um querido amigo, Dongley, meu sócio, né? Eu larguei ele, hoje é ele que toca praticamente tudo, porque eu participo só dos comitês de investimento e realmente a Gonil cresceu demais, né? Daí eu voltei a vestir a camisa de founder de novo, né? Mas foi muito importante aquele movimento, porque eu fui estudar melhor a governança. Eu já apanhei da governança quando eu era de grandes empresas. Eu fui executivo de grandes empresas. Eu trabalhei no agro, por exemplo, na Perdigão, 4 anos. Caramba. Trabalhei em multinacionais de tecnologia, Unisys, 7 anos, foi a minha grande escola. Trabalhei em Brasília, morei 3 anos no Sudoeste ali. Que bacana. Ajudei a implementar o RP dos Correios. Legal. Nesses 3 anos, foi muito legal. Depois de apanhar um pouco da governança de grandes empresas, trabalhei também na PwC, né, na Big Four. Eu fui convidado a novos desafios da minha última posição, né? É um jeito bacana de dizer que me deram um chute. E aí eu comecei a empreender, bati na porta desse meu ex-sócio, só que ele tinha 20 anos a mais que eu e 0 a mais na conta dele. Então não é que eu estava certo, ele estava errado e vice-versa, era que as expectativas, o apetite a risco numa empresa jovial, né? Eu tenho 2 filhos para criar, né? Quer dizer, ele já tem os filhos formados. Era diferente o apetite a risco. Aliás, um dos instrumentos hoje nosso, uma das práticas nossas mais difundidas, nasce aí, dessa relação. Eu fiquei 5 anos sócio de um cara 20 anos mais velho que eu, com expectativas diferentes, princípios por vezes diferentes, né? Deve ter sido entregas bastante diferentes. Interessante. Foi muito aprendizado, né? Choque mesmo dessas realidades diferentes. A gente se complementava demais. Parte do sucesso do negócio era essa vamos dizer assim, essa complementação mútua, mas também muito desafio, né, de alinhar esse tipo de coisa. E daí nasce disso o Board Canvas. O pessoal que entrar lá no site, baixa lá, tudo gratuito, tá, gente? Todos os livros. Aliás, o meu livro é disponível gratuitamente lá dentro do site da Gonil. E o Board Canvas, ele é, cara, simples, bobinho, ele é um canvas de governança. São 13 elementos essenciais que qualquer empreendedor na mesa do bar está tentando pensar sobre um negócio novo, deveria se ater a esses 3 elementos para discutir. Pelo menos 9 deles, com certeza, no estágio 0. Incrível, assim. Que sensacional. Eu não conhecia o teu Board Canvas, interessante. Cara, 7, já está em 7 países no mundo já. Está em espanhol, está em inglês. Que show. Né? Olha aí, turma, gonil.co, vai lá o Board Canvas, vai lá no Master de Governança, cupom Doutor Startup. Você vai ter 10% de desconto para a próxima turma que inicia começo do ano que vem. Começo do ano que vem. E que vai botar o pezinho lá em Brasília numa das interações itinerantes. É isso aí. Vale destacar, Saulo, que assim, essa questão da governança porta para dentro das empresas, ela é só o primeiro layer de discussão desse assunto. Né? Existem essas 2 formas de fazer, o IVTE, que é do IBGC, e o BIS, né? O IVTE do IBGC, ideação, validação, tração e escala. Nós que batizamos assim, né? Mas é um outro modelo, é de encarar que se eu estou em ideação eu tenho um tanto de governança, se eu estou em validação eu cresço um pouquinho mais e tal. Enfim, entendi. O mercado ganha com isso. Tem duas maneiras de você cortar o bolo dessas boas práticas. Tá? Agora, uma coisa que ainda não existe, nós estamos criando agora,
um outro layer dessa discussão, uma outra dimensão dessa discussão, que é a governança de portfólio de startups. Você, por exemplo, como investidor, né, que né, já de algum tempo também, você sabe muito bem que hoje cada fundo, cada investidor faz a sua maneira. Isso é uma dor gigante. Cada CVC faz a sua maneira. Cada corporação faz a sua maneira. E se você procurar, peraí, mas qual é a referência? Cadê o framework disso? De onde que veio isso, né? Nós estamos construindo agora um framework comum, um livro que chama-se Governança de Portfólios de Startups. Aliás, esses livros já são mais de 10 que nós temos, são construídos pelas pessoas que fazem parte dos programas. Muito bacana isso. Durante o programa a gente vai discutindo, vai debatendo e depois a gente consubstancia isso em artefatos concretos. Isso muito bacana. Cara, infelizmente você tem que ir embora, né? Você vai dar uma aula aqui daqui a pouco. Mas antes de você ir embora, momento fuck up. Um erro que você cometeu na carreira, assim, que hoje você possa compartilhar. Que você possa compartilhar com a gente, que é um grande aprendizado hoje para você. Cara, o lema que a gente tenta fazer assim é seguir, né? Eu coloquei isso até no meu livro, né? Eu acho que a ousadia ela é importante, né? Então a frase exatamente é a seguinte, cara, seja um cara egoísta de perseguir uma meta específica que você acredita, seja obstinado nisso, mas não faça isso sozinho. Boa. Então o empreendedor ele tem que ser egoísta, né? É assim, se você pensasse que há 4, 5 anos atrás, quando eu estava no mestrado, né? De um tema que é pesadíssimo, né? Que você tem uma... Nada sexy, nada chamativo. Nada não sei o quê. A gente teria hoje mais de 1.200 pessoas que fizeram os programas. A gente teria pessoas como Kepler, como Fábio Pova, que aliás aqui de Goiás, eu vou tomar um café com ele amanhã, ele está dando uma aula para a gente lá, que criou a Movile, né? Quer dizer, baita cara, né? É um dos nossos professores. Maria Bofil. A Maria Bofil hoje é advogada da Luísa Leila Trajano, em todos os M&As, são mais de 20 empresas que a Magalu comprou. Ela deve fazer um M&A por mês. A mente jurídica por trás dessa coisa, né? Quer dizer, então, eu acho assim que a lição é essa, né? A lição é um certo egoísmo, mas sem fazer isso. Né? Quer dizer, você tem que acreditar, ter velocidade, mas também tem que angariar, né, apoios aí. Eu sou um felizardo, aprendo demais com essa comunidade. Legal, cara. E você quer recomendar mais um livro antes de a gente finalizar? Fica esse, O Novo Poder. E uma outra dica só. Lá no site da GoNew tem todos os nossos livros, são 10 livros, tá? Já feitos, tem outros, alguns que estão sendo construídos agora nesse momento, você pode até se voluntariar, participar, é aberto, né? As pessoas que fazem os programas, elas lideram essa construção, mas isso é aberto para todo mundo a colaborar. Então tem mais de 10 livros lá numa área que chama Construção Coletiva de Saberes. Né? Legal. Chega lá, baixa lá, fique à vontade, vamos juntos, né? Gente boa tem que estar junto nesse país. É isso. Então, o Novo Poder, vou botar aqui na descrição o link para você comprar na Amazon. Comprando o nosso link também, você está ajudando a gente a continuar criando conteúdo. Vai no site da GoNew, lá tem 10 livros gratuitos para você baixar e ler e destrinchar sobre esse assunto também. E lembrando do presente que o Anderson trouxe aqui para a gente, o cupom de 10% de desconto no Master Governança, o cupom é Doutor Startup. Anderson, brigadão demais, cara. Foi um grande prazer. Pena que foi rápido, mas amanhã a gente está junto, né? Vamos estar Se despede aí da turma. E, gente, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos seguir a GoNew e o Anderson nas redes. Se despede e bota as tuas redes também para a turma seguir aí. Anderson Gods, né? Coloca aí também embaixo. Aqui vamos botar embaixo na descrição. Persegue lá a gente, segue a gente, vamos juntos aí. Vai ser um privilégio. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado. Precisa falar desse tema, né? E toda a oportunidade é muito bem-vinda. Obrigado. Um grande abraço, gente. Valeu. Tchau. Valeu. Até mais.